vez, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente necessidade inevitável de também ser fera. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Bom, gente, esse poema é de Augusto dos Anjos. Eu quis começar um pouquinho diferente. Eu não tenho o dom da recitação, mas eu garanto que esse poema bem recitado, ele é muito lindo. Eu tinha um amigo aqui de Jaraguá que, infelizmente, ele faleceu no final do ano passado. Para mim, ele era um dos maiores poetas que Jaraguá já teve. O nome dele era Semi Gidrão. Depois vocês podem buscar, ele tem vários livros publicados. E o Semi, ele adorava recitar esse poema. Assim como eu, ele sabia ele de cabeça. E sempre que podia, ele recitava. Ele recitava na rádio, a gente trabalhava junto na rádio, num programa cultural no sábado. E ele recitava esse poema às vezes. E recitava nas palestras. Eu lembro que eu trabalhava no cursinho, lá embaixo, quando existia ainda o Máximo Vestibulares aqui na cidade. E ele ia, às vezes, dar alguma palestra lá pra gente. E ele recitava esse poema de Augusto dos Anjos. Fã de carteirinha de Augusto dos Anjos. Cláudio, calma aí. Augusto dos Anjos? Quem é Augusto dos Anjos? Bom, nós estamos no pré-modernismo. E hoje nós vamos falar do maior, pra mim, né? Pelo menos pra mim, do maior poeta que pôde viver nesse momento tão conturbado chamado pré-modernismo. Difícil de classificar, muito difícil a classificação, colocá-lo como simbolista, como pré-modernista, como parnasiano. É difícil colocar Augusto dos Anjos dentro de uma caixinha. É aquele tipo de artista, de intelectual, que você não consegue facilmente colocar numa pequena caixinha e dizer ele é isso, ele é aquilo. Difícil. Mas nós vamos trabalhá-lo como pré-modernista. Mas lembrando, ele tem características simbolistas, porque ele tem uma espiritualidade muito avançada, essa coisa da busca para um sentido da existência. Esse pessimismo, um pessimismo muito, como é que eu posso dizer, avassalador, grandioso. Essa estátua aqui fica lá na Academia de Letras de Pernambuco. É a estátua de Augusto dos Anjos. Coloquei aqui só por curiosidade. Biografia de Augusto dos Anjos, antes de falar um pouquinho das características. Primeiro, advogado. Formou-se como bacharel de direito. Nunca exerceu a profissão de advogado. Morreu como professor. Morreu muito cedo. Augusto dos Anjos, só para terem uma ideia, ele morreu com 30 anos apenas. 30 anos. Morreu em 1914, com 30 anos de idade. Diretor de uma escola. E publicou apenas um livro. Só para vocês terem uma ideia que, para ser um grande artista,
Não é pela quantidade de livros que você publica. Augusto dos Anjos publicou um livro. O nome dele, Eu. Cadê a capa do livro do Augusto dos Anjos aqui? Eu penso que é essa. Aqui está. O único livro que Augusto dos Anjos publicou chamava-se Eu. Tinha 50 e poucos poemas. Se não me engano, 56 poemas. Livro pequeno, que foi publicado com a ajuda financeira de um irmão, não fez sucesso. Outra coisa engraçada, um grande artista não quer dizer que ele vai fazer sucesso no seu momento. Augusto dos Anjos não fez sucesso no seu momento. Só recebeu críticas. Porque ele era muito diferente, como eu disse para vocês. Difícil de se colocar em uma caixinha. E as pessoas não gostam do que é diferente. Elas buscam o que é muito semelhante. Como ele era parecido com o simbolista, mas não era totalmente simbolista, porque ele tinha características parnasianas, né? Essa coisa do soneto, essa coisa do formalismo, da linguagem elaborada, ele tinha. Ao mesmo tempo, ele tinha características naturalistas, porque ele fala muito dessa coisa do cosmos, ele fala da putrefação do cadáver. O ser humano que nasce predestinado a morrer, ele usa termos científicos da biologia, da química, da física. Tudo isso dentro do seu texto. Mas ao mesmo tempo ele tinha o pé lá no futuro, porque ele já usa um tipo de linguagem que não era bem vista na poesia. Vocabulário chulo, palavrões, usar palavras como esperma no texto, palavras como vermes. Fazer um texto, fazer um poema para um cadáver em decomposição. Foi justamente por isso que eu escolhi essa foto aqui da internet para representar. Era um escritor também assim meio gótico, né? Essa aura meio de cemitérios, dessa coisa dos cadáveres em decomposição. Então, uma pessoa completamente repudiada. Enquanto os parnasianos tinham aquela linguagem muito prática, elaborada, precisa, palavras que não podiam ser usadas em poesia, ele chega com esse tipo de linguagem que assustava a todos da época. Então é por isso que é difícil de classificar. Mas como nós aqui estamos avaliando o pré-modernismo com esse pé no passado e um pé de sementes no futuro, ele tinha isso também. É um escritor que Carlos Drummond, por exemplo, classificou como o homem que mudou sua vida enquanto poesia. Precoce. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro poema de Augusto dos Anjos foi publicado quando ele tinha apenas 7 anos. Com 7 anos de idade ele escreveu o seu primeiro poeminha. E um livro só. Depois saiu uma outra versão do seu livro, um amigo, o editor, ele pegou textos que ele tinha publicado em jornais, e ele publicava em jornais, né, revistas e tal, publicou muitos textos. Esse amigo então reuniu tudo que ele conseguiu, mais 40 e poucos textos, e lançou uma outra versão do livro Eu, chamado Eu e Outros Poemas, que é a obra completa de Augusto dos Anjos, vai dar aí na faixa de uns 100 e poucos textos. Marcado então por características bem pessimistas, mas pessimistas mesmo. Textos de melancolia, de cunho, palavras de vocabulário médico, científico. Esse apego pela morte e uma certa desconfiança quanto ao amor, um ceticismo quanto ao amor. Tem até esse trecho de um poema dele que ele diz: se algum dia o amor vier me procurar, diz a esse monstro que fugi de casa. Então ele tinha essas coisas. E claro, essa sede pela incapacidade do ser humano de expressar a sua melhor essência. O texto mesmo que eu falei para vocês, o texto que eu comecei a aula com ele, que eu tentei recitar, né? Não sei que não estou dizendo que ficou bom, mas o texto chama Versos Íntimos. O texto chama Versos Íntimos e é um dos poemas mais conhecidos dele.
Tem um outro também que chama Psicologia de um Vencido. Olha, também pessimista. Psicologia de um Vencido. E é um texto muito filosófico, porque fala, a Psicologia de um Vencido, fala dessa luta do ser humano contra esse verme. O verme é uma figura, uma metáfora muito legal dentro do texto dele, porque mostra a visão materialista que Augusto dos Anjos tinha. Aqui tem uma versão mais resumida das características. A mais importante é essa: visão materialista da existência. Materialista por quê? Segundo ele, o corpo é matéria. E toda matéria, tem até a lei, né? A lei de Lavoisier, que diz: nada se destrói, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a gente não é capaz de criar a matéria, mas a matéria é capaz de eternamente ficar em transformação, assim como nós. É aquela frase também: vem do pó e ao pó retornarás. Quer dizer, a vida, o universo é uma grande roda que gira essa matéria, compondo, decompondo, transformando. E você é assim. A lógica de Augusto dos Anjos é que quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. É uma disputa contra o verme. Quem é o verme? Segundo ele, o verme é como um deus. Porque essa simples larva, não importa se você é bonito, se você é rico, se você é feio, se você é alto, forte, um dia você vai ter um encontro com esse verme. Um dia ele vai encontrar você. E ele é o grande operário capaz de transformar a matéria. Talvez até transformar você numa coisa melhor. Se você era um ser humano de merda, um ser humano horrível, o verme ainda pode transformar você em um adubo e você pode ser precioso para uma linda planta, e essa planta pode gerar frutos que você nunca gerou. Esse pessimismo, então, vai permear toda a obra, essa visão materialista da vida. É por isso que ele não acredita no amor, porque o amor não é matéria, o amor é coração, o amor é subjetivo, o amor é uma ideia. Ele não acredita nessas coisas, ele quer coisa objetiva, concreta. Temática da morte em todos os lugares. Ele fez poema até para o pai morto. O grotesco em seus textos, palavras de um vocabulário grotesco e por aí vai. Esse é Augusto dos Anjos. Vale a pena ler. Um livro pequeno, Eu e Outros Poemas. E é sobre ele nossa aula. É sobre ele que vocês vão fazer a 15ª atividade. Conheçam Augusto dos Anjos, façam um resumo sobre ele. Garanto, gente, um escritor para ficar na memória. Um dos maiores que a gente teve. Perguntas no WhatsApp.